Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje dando sequência ao nosso estudo com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Revista Lição, edição especial Jovens e Adultos CPAD, terceiro trimestre de 2020. Nós estamos estudando um conteúdo comentado pelo pastor Eurico Bergsten e eu estou convicto de que grande palavra o Senhor irá ministrar ao nosso coração, como já tem ministrado em todas as lições aqui apresentadas anteriormente. Eu aproveito para deixar o card com todas as lições anteriormente aqui publicadas, cada lição complementando a lição anterior, bem organizadas em uma playlist para o seu enriquecimento espiritual. Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração fazermos todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para hoje. Vamos orar então? Senhor, a Ti suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que possa visitar-nos e trazer iluminação à nossa mente, para que compreendamos com exatidão o bom ensino da Tua Palavra. É o que nós pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, como de costume, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no Portal Bíblico, faça isso agora. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe aquele like abençoado, uma ferramenta que nos motiva, o seu comentário, o seu feedback para nos fazer aprimorar este trabalho. E como eu sempre digo, publique o link deste canal no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Eu gostaria então de fazer as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, e o assunto de hoje tem um tema específico que é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Este é o tema desta nossa reflexão de hoje, e o texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 5, a parte A do versículo que diz: e provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática nos diz: a palavra de Deus é semelhante a uma espada afiada, é poderosa e penetrante. E a nossa leitura bíblica está no livro de Esdras, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Façamos a leitura deste texto. Pega a sua Bíblia física. Caso você não possua uma Bíblia física, então acompanhe aqui na tela do seu smartphone, do seu notebook, o texto sagrado que diz: estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com eles, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeuel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Estes foram os textos que estão fundamentando a nossa reflexão de hoje. E esta reflexão muito irá nos instigar no que tange a reflexão da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, do ensino eficaz dentro dos nossos templos e assim o nome do Senhor sendo glorificado através da nossa vida. Esta reflexão, ela vai ser apresentada dentro dos templos da Assembleia de Deus no próximo dia 13 de setembro de 2020, no próximo domingo.
e é o Dia Nacional de Missões. E é um tema extremamente relevante quando falamos a respeito de missões, falarmos a respeito da santa e bendita palavra de Deus. A palavra que é inspirada por Deus, a palavra que é digna de confiança, a palavra que o Senhor a confirma, a palavra que deve ser lembrada, a palavra que deve ser semeada, a palavra que é a base da nossa vida e é a base da nossa vitória. Esta é a palavra de Deus. E temos um objetivo geral aqui proposto para esta reflexão, que é mostrar a eficácia da palavra de Deus. E temos também objetivos específicos para cada um dos pontos aqui abordados. E o primeiro deles é discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. O segundo, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. O terceiro, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. O quarto objetivo fala que devemos elencar agora os resultados do ensino da palavra de Deus. Este é o assunto de hoje. Aperte o cinto, porque eu estou convicto de que o Senhor falará e bradará ao nosso coração através desta rica e abençoada palavra. No Antigo Testamento, nós sabemos que o Antigo Testamento mostra-nos a lei do Senhor, que estava intrinsecamente ligada à vida de todo o povo de Israel. Isso desde o Horebe, quando a lei é dada ao povo por intermédio de Moisés. E por isso devemos observar que a palavra então faz parte da identidade do povo de Israel, do povo de Judá. Assim, Esdras estava ciente de que para iniciar a reconstrução religiosa do povo era necessário começar pelo ensino da lei do Senhor. E aqui já vai uma primeira e poderosa advertência e ensino de que nenhum avivamento surge longe ou fora dos moldes da santa e bendita palavra do Senhor, pois sem ela não há identidade espiritual e tampouco moral. Atualmente podemos afirmar que a palavra de Deus é o elemento central para gerar o avivamento que tanto esperamos e buscamos, crescimento e também o desenvolvimento do caráter como um todo do cristão. Amemos, pois, a palavra de Deus e busquemos então, pois, conhecê-la. Esta lição, ela é extremamente relevante, extremamente importante para dias onde a palavra tem sido sintetizada em detrimento de tantos outros ministérios que estão surgindo dentro das igrejas modernas. É o momento deste despertamento e de colocarmos a palavra no seu devido lugar. Aqui neste canal temos também, eu quero deixar aqui um link de um vídeo que trata de que a Bíblia é a palavra de Deus, combatendo o conceito até de pregadores atuais que diminuem a importância, o valor e até mesmo a canonicidade da palavra de Deus. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o nosso assunto a partir de agora. Veremos como o governo da Pérsia agora, em Artaxerxes, envia Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Que coisa maravilhosa e curiosa ao mesmo tempo. Um rei ímpio também tem o seu coração agora despertado, o seu espírito é despertado para que envie alguém, por certo, muito íntimo de Deus e conhecedor da palavra, um escriba, um sacerdote chamado Esdras, para verificar esta condição espiritual que o povo de Judá estava vivendo naquele tempo. O primeiro ponto, então, fala a respeito deste envio de Esdras por Artaxerxes. O primeiro ponto dentro deste subtema diz:
Quando o reino da Pérsia derrotou então a Babilônia, quando o peito e os braços de ferro destronam a cabeça de ouro daquele sonho, né, de Nabucodonosor, nós vamos perceber que os judeus que ainda viviam naquele lugar passaram agora automaticamente ao domínio dos persas. Os judeus puderam então constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos, e a verdade é que a história não nos mostra um governo tão brando assim, mas a verdade intrínseca a esta reflexão é de que Deus havia tornado o coração ímpio dos reis persas para que o seu povo pudesse ser abençoado. Esta é uma grande verdade que nós começamos a ver desde o tempo de Ciro, quando ele, tendo o seu coração despertado, o Senhor despertando o espírito de Ciro e dando já a ordem para que o povo pudesse retornar a Judá para reconstruir o templo. A ordem de Artaxerxes também é sinal de que o seu espírito também havia sido elevado por Deus, despertado por Deus, e este aspecto de brandura é apenas o sinal da mão de Deus operando em favor do seu povo. Esdras agora é enviado a Jerusalém com uma razão, com um objetivo, e o objetivo podemos sintetizá-lo em apenas um, que é ensinar a lei de Deus ao povo de Judá. No seu contato com Esdras, que a Bíblia apresenta, e curiosamente no capítulo 7 do livro de Esdras, do versículo 1 ao versículo 5, há aqui a apresentação de Esdras e a sua genealogia que remonta até Arão, o sumo sacerdote, mostrando e legitimando a função deste homem como sacerdote e escriba no contexto de Judá naquela ocasião. O rei Artaxerxes fica extremamente impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía a respeito da lei de Deus ou da lei do Deus de Israel. Esdras capítulo 7, versículo 6, nos diz que este Esdras subiu de Babilônia e era um escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei deu tudo quanto lhe pedira. Inclusive, em caráter de informação, é até mesmo atribuído a Esdras a instauração das sinagogas, que desde o momento do cativeiro babilônico começa a estar em evidência. Então veja, agora Artaxerxes fica surpreendido pelo conhecimento, pela sabedoria, e como isso é maravilhoso. Daniel também era muito bem quisto na corte babilônica, justamente por ter este espírito de sabedoria, de conhecimento a respeito de Deus, e isso fora um diferencial na vida de Daniel, e aqui nós também percebemos este mesmo diferencial na vida deste escriba hábil na lei de Deus e sacerdote, que a sua genealogia remonta a Arão, o primeiro sumo sacerdote. Veja, este homem tem legitimidade para estar diante do povo, oficiando o seu sacerdócio e também atuando como escriba, um grande doutor na lei, conhecedor da palavra. Isso trouxe grande admiração, e eu quero dizer uma coisa: se há algo em nós que também pode trazer a admiração daqueles que nos leem, porque somos um livro aberto diante da sociedade na qual estamos inseridos, e qual a mensagem que eles têm lido em mim e em você. A palavra nos ensina que nós devemos nos comportar e darmos este exemplo àqueles que são de fora. Salvo engano, Agostinho de Hipona disse em certa ocasião que devemos pregar em todo o tempo, mas se for necessário, se fizer necessário, devemos então usar a nossa voz, a fala, ou seja, a primeira pregação que é vista e é lida pela sociedade é a nossa vida e o testemunho que produzimos enquanto cristão. Este testemunho surpreendeu Artaxerxes, e este, agora junto com seus 7 conselheiros, resolvem enviar Esdras a Jerusalém
a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes de Jerusalém e de Judá. Veja, Esdras colocou no seu coração se preparar para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Que coisa gloriosa é quando nós também nos colocamos na brecha e também colocamos no nosso coração esta vontade, este desejo de conhecer mais e mais a palavra, de guardar esta bendita palavra no nosso coração, de modo que tenhamos um conteúdo, ainda que seja pequeno, ainda que diante de grandes eruditos que existem mundo afora, seja até quase que irrelevante, mas este conteúdo é bastante, é suficiente, é propício para que nós também propaguemos a palavra do Senhor. E este comportamento, este desejo, nós aprendemos com Esdras dentro desta nossa reflexão. Neemias aqui sai um pouco de cena, daqui a pouco ele entra novamente em cena, mas aqui o foco está relacionado à vida de Esdras. E um rei ímpio, ele quer averiguar a condição espiritual do povo de Deus em Judá. Esta é uma questão extremamente relevante e não pode passar desapercebido. Outro ponto importante, a carta que o rei enviou juntamente com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está, inclusive, esta carta, o conteúdo dela está registrado dentro do livro de Esdras, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 26. Depois faça a leitura desta carta, ou faça a leitura de todo o livro de Esdras, e você será ricamente edificado e vai ter o conhecimento necessário para compreender aquilo que está sendo dito e ministrado aqui. Então, através desta carta, o rei vai decretar, e dentre estes decretos podemos averiguar alguns deles. O primeiro, qualquer judeu que assim desejasse poderia retornar ou acompanhar Esdras à sua viagem a Jerusalém. O segundo, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente dados pelos reis e seus conselheiros ou dados como ofertas voluntárias através do povo. O terceiro, os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos a Judá. Outro ponto, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Veja que coisa gloriosa, o próprio reino persa está financiando a viagem de Esdras para averiguar a condição espiritual que o povo agora estava vivendo naquele tempo. Outro ponto, não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas. Outro ponto importante, Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Entenda, a lei é normativa, a palavra de Deus é normativa. Não adianta querer se aproximar de Deus, querer aprender a sua palavra e ignorar que a sua palavra, a sua lei, ela agora prescreve regras, normas que devem ser obedecidas para um bom andamento e crescimento cristão. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso. E devemos tributar mesmo honra, glória e todo louvor a Deus, porque é Ele que muda o coração do ímpio em um coração propenso a abençoar os seus. Veja, Deus ele tem poder para mudar a história, para cambiar todo o sentido, ainda que aparentemente muitos alegam que Deus esqueceu-se deles, mas a Bíblia nos alerta de forma categórica que pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, não se compadecer dele, do filho do seu ventre. Todavia, o Senhor não esquece dos seus. Então, esta é a verdade. O Senhor jamais esqueceu de você. O Senhor jamais se esqueceu de mim. E nós temos que nos alegrar por esta verdade, porque ela procede da
palavra de Deus. Então Esdras vai louvar a Deus porque Deus vai inclinar o coração de Artaxerxes para ser tão benevolente para com ele e financiar toda o custo daquela viagem, que por certo era de custo elevadíssimo para aquele tempo. E ele vai glorificar a Deus e vai reconhecer que, na verdade, Artaxerxes não está fazendo nada que Deus primeiro já não tenha feito. Deus está dando uma ordem a Artaxerxes, é só a ferramenta pela qual aquela ordem se tornará física, evidente, patente diante dos olhos de Esdras e do povo daquele tempo, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Quando há o louvor da boca de Esdras, este louvor é feito diante do rei persa, quando ele diz: bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Neste tópico 1, nós aprendemos que Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, onde o líder, hábil escriba e sacerdote, tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo de Judá. Os remanescentes, os que haviam regressado e já estavam agora se instaurando na terra de Judá após 70 anos de cativeiro em Babilônia. O povo começa a evidenciar algo extremamente importante. O povo chora porque a palavra de Deus está sendo anunciada. O segundo ponto, Esdras ensina a palavra de Deus ao povo. Ou seja, o objetivo do seu envio era a pregação da palavra, o ensino da palavra, o discipular através da palavra, o fazer discípulos através da palavra. Aqui, de forma direta e bem objetiva, Esdras está cumprindo de forma categórica o ide que é deixado por Cristo para a sua igreja. Ir, pregar, fazer discípulos, né? Convencendo-as do pecado através da palavra, que é confrontadora e ao mesmo tempo renovadora. Então isso está acontecendo de forma didática e bem graciosa no tempo de Neemias, através da vida de Esdras. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras então viaja para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, e nós narramos aqui na leitura bíblica parte desse grupo que retorna juntamente com Esdras, né? Alguns líderes eminentes do povo de Judá. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante aquela longa e perigosa jornada até as terras de Judá, até Jerusalém, Esdras e seus companheiros preferiram então confiar na segurança de Deus. É aquele cântico extraordinário do Salmo 121, um cântico de romagem que era cantado pelo povo quando, seguindo para uma das grandes convocações em Jerusalém, eles cantavam e o clamor era, através daquele louvor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Veja, a segurança de Esdras está firmada neste mesmo Deus que fez o céu e que fez a terra. O Deus que não deixa vacilar o nosso pé, um Deus que não dorme, sequer tosqueneja. Este é o Deus que guarda Israel e é o Deus que guarda a minha vida e guarda a sua vida. Você crê nisso? Deus permanece o mesmo. A sua bondade, a sua misericórdia estão inalteradas ao longo dos séculos e ele permanece fiel. E este é um dos atributos mais impressionantes de Deus, esta fidelidade em relação ao homem caído, um homem que tanto frustrou os seus desígnios e projetos. Então, veja, eles recusam a escolta proposta por Artaxerxes e eles vão agora se embrenhar naquela viagem, dependendo apenas da segurança do nosso grande e poderoso Deus. Esdras capítulo 8, versículo 21, ali o texto diz de forma tão curiosa: então apregoei um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós,
para nossos filhos e para os nossos bens. A companhia estava cheia de riqueza. Esta viagem era uma viagem duríssima e extremamente perigosa, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. A palavra estava liberada. A palavra tinha sido liberada, uma palavra de fé, de confiança. O exército do rei fica, porque o Deus dos exércitos está pelejando e pelejará em nosso favor. O encontro de Esdras com Neemias, que grandioso encontro fora este. Oxalá estivéssemos ali presenciando o encontro de um homem como Neemias, agora com um homem como Esdras. Que encontro maravilhoso, extraordinário fora esse. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual, o governador dos judeus naquela ocasião, né, em que Judá estava tão carecendo de uma liderança forte espiritual, enfrentando grande oposição pelos árabes, pelos amonitas, pelos samaritanos. Posto a par, então, a situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual havia sido enviado. Veja, o templo já estava reerguido. Os muros estavam agora reerguidos, reconstruídos. Agora é tempo de uma nova reforma. O templo já fora reformado, os muros foram reformados, mas agora há a necessidade de uma reforma espiritual no seio do povo de Judá. O povo estava, pelo que se depreende daquilo que propôs Esdras em seu coração naquele tempo, o povo estava já há muito tempo sem esta proximidade com a lei de Deus, com a palavra de Deus, e isso era algo imperativo, isso não poderia ficar para depois, não poderia ser deixado para amanhã. E aqui fica esta aplicação para a nossa vida nos dias odiernos. Também é imperativo esta nossa preocupação com a palavra. Não deixemos para amanhã. Preguemos com intrepidez, com coragem, com vigor, com unção de Deus nestes dias, porque nos dias vindouros o Senhor levantará novos profetas como nós, e o nome dele será glorificado, e nós então teremos cumprido o nosso papel que nos é designado através da palavra. Então veja, que encontro fantástico, que encontro glorioso. Olha o propósito deste encontro, a glorificação do nome de Deus é evidente, e a instrução do povo também começa a ser o ponto central, e o povo que outrora andara errado, andando por caminhos tortuosos, porque a própria estrutura bíblica nos diz que o meu povo peca porque desconhece as Escrituras e o poder de Deus, e a Escritura estava sendo proposta diante daquela geração. E diante da nossa geração, nós, líderes constituídos por Deus, temos esta obrigação moral, espiritual, de discipular através da palavra aqueles que se aproximam de nós. Esdras então ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, e dentre todas as festas do outono, as festas da primavera, as festas que Israel celebrava, e haviam muitas festas, haviam pelo menos 3 festas que eram as mais importantes, que eram as chamadas grandes convocações anuais. 3 dessas festas, todos os homens de Israel deveriam se apresentar ao Senhor em Jerusalém, no templo. A primeira delas está relacionada à Páscoa, a festa dos pães ázimos. A segunda festa, a festa das semanas ou das colheitas, que no Novo Testamento é conhecida como a festa de Pentecostes. E agora a terceira festa, e talvez uma festa que tem o cunho profético e o cunho moral, o cunho de didática, de ensinamento, uma das festas de cunho profético talvez mais importante, a festa de Sukkot, ou Sukkot, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos,
onde a Bíblia diz e ensina que durante 7 dias eles deveriam habitar em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito, quando o Senhor os livra do Egito, e a afirmação vem em seguida: eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui há um aspecto profético, esta analogia, onde vemos a necessidade de humilhar, porque sair de uma casa fixa e estabelecer-se por 7 dias em uma cabana feita de ramos é o sentido de humilhação e o sentido de reconhecimento de que Deus tratou, cuidou e fora fiel ao povo de Israel ao longo dos 40 anos que este povo peregrinou pelo deserto do Egito, a terra de Canaã. Então, eles estavam agora celebrando a festa dos tabernáculos. No dia 1º do mês houve então uma santa convocação, primeiro dia do mês do 7º, no primeiro dia do mês do 7º mês, houve então uma grande e santa convocação. O povo vai se ajuntar como um só homem diante da porta das águas, e Esdras vai trazer a ferramenta que seria usada naquele dia. Aquela ferramenta não pode ser esquecida. Aquela ferramenta era a ferramenta que o Senhor havia dado a Moisés. Essa ferramenta é a palavra liberada para Deus a Josué, não a parte das palavras deste livro. É a ordem dada para Deus a Josué. É a garantia que, se estivermos arrolados aquilo que esta ferramenta nos apresenta, nós seremos abençoados. E Esdras vai trazer o livro da lei, a Torá, os 5 livros que nós conhecemos como Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. A lei de Deus foi dada ao povo, foi lida ao povo desde a manhã, quando o sol estava começando a aparecer lá na fazendinha, até o meio-dia a palavra de Deus estava sendo lida. E hoje, eu lamento dizer, eu falo isso com pesar, hoje ninguém tem esse amor, ou poucos têm esse amor pela palavra, que podem sentar e ter o prazer de ouvir por longas horas o explanar da palavra, a apresentação de uma bela palavra expositiva, onde somos confrontados, onde somos edificados, onde somos consolados. Ninguém. As músicas rolam à torta e à direita, rolam solta, e a palavra de Deus tem sido sintetizada. Basta você olhar para as nossas próprias festividades, onde nós mesmos celebramos círculo de oração, juventude, festa de varões. Basta fazer uma avaliação e nós vamos perceber que o tempo dedicado para a palavra é sempre o menor tempo possível. Nós precisamos, à luz desta reflexão de hoje, entender que é imperativo que a palavra tenha primazia, que a palavra seja ensinada com verdade, que seja ensinada com unção, porque a palavra, ela gera o avivamento que nós estamos buscando. A fé vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então veja, até o meio-dia o povo estava ali sedento, querendo ouvir a palavra de Deus que estava sendo apresentada àquele povo por Esdras. Havia sido construído ali um púlpito de madeira para aquele fim específico, e junto ao lado de Esdras havia um grupo de 13 pessoas o auxiliando. Ainda cooperavam ali um grupo de levitas. O culto tem que ter louvor, sim. Quando eu digo que a música rola solta, eu não quero diminuir a importância do louvor, mas o louvor precisa ser ajustado e a palavra receber a primazia que lhe é devida. Então isso é extremamente importante pontuar. Ali o culto estava acontecendo de forma gloriosa. Havia o grupo de levitas, havia também a pregação, a exposição da palavra, e o objetivo era justamente fazer com que o povo entendesse, com que o povo compreendesse
aquilo que estava sendo lido e que estava sendo apresentado dentro do livro da lei de Deus. Esdras capítulo 8, versículo 8 diz: e leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. É aquele eunuco da rainha de Candace que, lendo o profeta Isaías, não compreendia, e o Espírito Santo de Deus vai prover agora Filipe para ir ao encontro daquele homem, e a pergunta é: entende o que você está lendo? Você consegue compreender aquilo que está diante dos teus olhos? E ele diz de forma clara, direta a Filipe: como compreender se não há alguém capaz, instruído, para que me instrua? E então Filipe, cheio de Deus, vai cumprir essa função e vai instruir, falando desde a época do profeta que profetizara e vaticinara aquele texto, até os dias do próprio Messias. E nós vamos entender muito bem o que aconteceu naquele dia. Uma vida é alcançada, é batizada e o nome de Deus é glorificado. O que está acontecendo no tempo de Neemias e Esdras é exatamente esta aplicação, é este ensino, é o aprimoramento e a didática do ensino bíblico da lei de Deus aos corações do povo de Judá naquele tempo. O ensino fora maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Veja, a palavra genuína, ela gera isso. A palavra, quando ela é pregada com unção de Deus, ela gera um quebrantamento que não é fruto de emoção, mas é um quebrantamento que vem na racionalidade que a palavra nos apresenta. Porque a palavra, ela gera o arrependimento. A palavra confronta e a palavra conforta. A palavra, ela vem como uma ferramenta de instrução poderosíssima da parte de Deus para o nosso tempo e para aquele tempo de Esdras. E o povo começa a receber e começa a olhar para a sua condição, começa a entender o quão distantes estavam daquilo que Deus prescreve na sua santa lei, e eles começam a se lamentar, a chorar. Mas naquele dia, Neemias e Esdras tiveram que intervir, começaram a exortar o povo para que se alegrasse no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o contexto deste texto sagrado, que é tão usado às vezes fora de um contexto, o contexto é justamente um momento de confrontação pela palavra, onde o povo está quebrantado, chorando, se lamentando, e Neemias, agora governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: então, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não nos lamentemos, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei das gorduras, bebei as doçuras, enviai porções àqueles que nada têm preparado para si, porque este dia é uma santa convocação, é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Este é o contexto. O povo então começou a comer, beber e festejar, porque todos entenderam a palavra que estava sendo apresentada diante deles. A palavra confrontava, sim. A palavra colocava o dedo na ferida de Judá, sim. A palavra desnudava Judá diante da sua condição pecaminosa, sim. Mas mostrava que através da palavra havia meios de se restabelecer, de restaurar esta comunhão há tanto tempo desprezada, e o povo se viu agora animado, com uma sinergia, uma injeção de ânimo veio ao coração daquele povo, e nós vamos acompanhar aqui que até mesmo fora lavrado, fora assinado o momento em que eles vão se recompor diante de Deus, e isso fica claro dentro do contexto que estamos aqui apresentando. Síntese deste tema é: Esdras ensina a palavra de Deus ao povo e há um grande despertamento espiritual. Não pense você que um despertamento virá através das canções.
Não pense você que o despertamento virá através de atitudes de emoções, ou que atitudes de emoções no contexto culto seja reflexo de um avivamento, porque não é. O avivamento, ele virá e ele será gerado quando todos nós nos preocuparmos e nos ocuparmos com a palavra de Deus. Um dos aspectos mais importantes da experiência dos israelitas naquele tempo, desde o Monte Sinai, foi o fato de terem recebido a lei de Deus através de Moisés. E quando falamos da lei mosaica, falamos da Torá, que significa ensino, e que até mesmo admite uma tríplice divisão. Primeira delas, a lei moral. Quando pensamos que a Torá se resume nos 10 mandamentos, é um equívoco. A Torá pode ser dividida nesses 3 aspectos. A lei moral, que trata das regras determinadas por Deus para um viver santo. A lei civil, que trata da vida jurídica, por que não assim dizer, da sociedade e da nação de Israel como um todo. E a lei cerimonial, que trata de forma dos rituais, da adoração ao Senhor por Israel, inclusive o sistema sacrificial que nós aprendemos quando lemos a Torá. Extremamente importante esse assunto, hein? Eu espero que você esteja sendo edificado, eu espero que você esteja gostando. Deixa um comentário aí sobre o que você está achando dessa lição, do que você tem achado do portal bíblico. Deixe o seu comentário, é muito edificante o seu feedback e fará com que possamos aprimorar então o nosso trabalho. O terceiro ponto fala que a palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Em Deuteronômio, capítulo 31, é o texto que nos mostra esta verdade bíblica. Capítulo 31 de Deuteronômio, versículos 9 ao versículo 12. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, é aquilo que nós aprendemos quando lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. A cada sábado é lido nas sinagogas. Então, veja, há uma ordem. Esta palavra deve ser ensinada. Esta palavra não pode ser um livro de estante, onde fica ali aberto no Salmo 91, e que hora ou outra nós oramos este salmo, né, achando que isso vai fazer alguma diferença. Querido, nós precisamos ter um pouco de maturidade espiritual para compreender que a palavra de Deus, ela atua em nós e atua no seio da igreja de uma forma um pouquinho mais madura, um pouquinho mais honesta, e assim somos edificados pela palavra. Então vejamos, Jesus ordena o ensino da sua palavra. Jesus vai ordenar o ensino, a pregação da sua palavra. Na sua grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações e a guardarem tudo o que lhes tinha mandado. E ele diz, portanto, ide. O chamado da igreja é ide, não vinde. O chamado é vai, é exercer uma força que ela é centrífuga, ela empurra para fora, e não uma força centrípeta que atrai. Então veja, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 19 e ao 20. O apóstolo Paulo conhecia a importância da palavra de Deus e do ensino desta bendita palavra. Vejamos, a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues, Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas
exortes com toda a longanimidade e doutrina. A Timóteo, Paulo aconselha, inclusive, que ele possa ter cuidado de si mesmo e da sã doutrina, que é a palavra rica, que edifica, que instrui, que ensina, que capacita, que é o alimento sólido, que é a água que vai saciar o sedento, que é o pão vivo que alimenta o faminto, e a palavra de Deus. A palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e que é apta para discernir as intenções do coração. A palavra que é divinamente inspirada e que é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja instruído para toda a boa obra. A palavra, como disse Agur, que é pura e que é escudo para todo aquele que nele crê. É a palavra, como o próprio Cristo disse, que sois limpos pela palavra que vos tem falado. Esta palavra, ela é eficaz, ela é poderosa, é a insofismável, é a inerrante, é a palavra viva de Deus, é a palavra que nos é proposta e que nos instrui de forma tão extraordinária. Não desprezeis a palavra de Deus, queridos. Antes, ame a palavra e absorva os conselhos aqui ouvidos e pregue, instes a tempo e a fora de tempo. O que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, Timóteo, que sejam idôneos, que para também ensinarem a outros. Se é ensinar aos romanos, o apóstolo Paulo diz, se você quer ensinar, então faça isso com dedicação, que haja dedicação ao ensino. A palavra de Deus deve ser ensinada porque é uma ordenança de Deus, não é uma ordenança do líder eclesiástico, não, é uma ordenança do próprio Deus, ratificada por Jesus Cristo e confirmada por cada um dos seus apóstolos. Resultados, então, da palavra de Deus. Será que o ensino sistemático da palavra de Deus gera resultados? A resposta ela é simplista e deve ser simplista, sim. A palavra de Deus gera grandes resultados. O primeiro, o ensino da palavra gera temor a Deus. Primeiro, Deus falou, ajunta-me o povo e eu farei ouvir a minha palavra para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6. B. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal. Provérbios 16, versículo 6 diz, pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. E o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, nos é evidenciado e proposto através da palavra. Veja, e quem teme a Deus aborrece todo mau caminho. Outro ponto, como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, e talvez nunca a igreja tenha sido tão idólatra como nos dias de hoje. Talvez a igreja não tenha sido tão religiosa como é nos dias de hoje, tão sincrética como é, tão supersticiosa como tem sido, e talvez isso seja fruto de um conhecimento muito superficial da palavra de Deus. Precisamos nos aprofundar e que sejamos edificados pela sua palavra. Veja, a igreja então confessa os seus pecados, o povo confessou os seus pecados, abandonou os deuses da terra de Canaã, adorou ao Senhor como seu único Deus e fez um firme concerto. Veja, lavrou-se um concerto, fizeram uma aliança, escreveram esta aliança firmada, selaram junto com as autoridades de Judá e os levitas e também os sacerdotes. Veja, a palavra de Deus é poder. Repita comigo, a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é poder.
E onde nós aprendemos isso? Quando Paulo, escrevendo aos irmãos romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho que é poderoso, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Paulo, ele diz que se prega o evangelho não tem que se envergonhar, porque é uma obrigação que me for imposta, diz o apóstolo Paulo, e eu quero aqui corroborar a palavra deste apóstolo dos gentios e dizer que todo líder constituído por Deus também lhe é uma obrigação imposta o pregar, o ensinar, o discipular através da palavra. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos cristãos. Essas normas dão forma à manifestação da nossa vida. A Bíblia nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo, aquele que furtava não furta mais, né? Há uma mudança na vida deste indivíduo que agora professa a Cristo. Há uma nova natureza em Cristo Jesus. Aqui tem esse sentido muito amplo que não pode ser ignorado. É uma nova vida. As velhas práticas não são mais aceitas e não devem ser aceitas. Max Lucado, em um dos seus livros, diz que Deus aceita o pecador como ele está, como ele se aproximou de Cristo, mas que Cristo se recusa a permitir que ele permaneça da mesma forma. Então o evangelho faz e gera mudança na vida do indivíduo que agora professa-o. É extremamente importante que tenhamos esta percepção a respeito do evangelho. Então veja, o Espírito Santo faz uma grande operação na vida daquele que aceita a Cristo, né? E ele agora passa a andar em novos estatutos, os estatutos de Deus. A lei de Deus é normativa. Não pense que aproximando de Deus, eu me aproximo para fazer aquilo que eu quero. Pelo contrário, eu me aproximo para abandonar tudo aquilo que eu quero e me submeter à vontade plena e absoluta de Deus. Porei dentro de vós o meu espírito, diz o Senhor, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observareis. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Vejamos aqui algumas manifestações da nova vida. O crente é honesto e prova esta nova condição. B. O crente jamais vive na prática daqueles pecados antigos, uma vida de mentira, de engano. O crente tem o testemunho de uma consciência no espírito de que não deve até mesmo mentir. Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque se passar disso, você pode concluir aí na sua casa este texto de Mateus capítulo 5, versículo 37. O cristão jamais se apodera de algo que não é dele, que não possui a ele. Aquele que furtava, não furta mais. Efésios capítulo 4, versículo 28. Zaqueu, depois de ser salvo, queria restituir aquilo que ele havia defraudado àqueles que ele havia defraudado. Aqui há uma característica, uma demonstração de uma verdadeira conversão, o desejo de restituição daquilo que defraudamos quando da nossa velha natureza. A obrigação moral imposta agora pela nossa consciência é o que opera em Zaqueu, e ele deseja restituir aqueles que ele havia defraudado. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Prostituição, toda impureza nem ainda pode ser nomeada no nosso meio. Efésios capítulo 5, versículo 3. O crente jamais dará falso testemunho a respeito de outrem. E o ensino da palavra também gera conhecimento, gera libertação, né? A palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus nos alavanca a um nível de verdade que é libertador. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido agora conhecimento. Consideremos então, primeiro, o conhecimento consolida e fortifica. Isto é base bíblica.
Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação. E temos aqui um dos textos áureos da Bíblia Sagrada, João capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é esta verdade que liberta. Pelo conhecimento, sabemos e podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 5 diz: por isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Ele não quer que ninguém se perca. E um passo dado para a salvação, o distanciamento desta perdição eterna, está através do conhecimento da santa e bendita palavra de Deus. Muitos perguntam: eu quero conhecer Deus. Nós cantamos: quero conhecer Jesus. Ora, vá para as linhas da santa e bendita palavra de Deus, porque ali o Senhor se apresenta e apresenta-se de forma tão graciosa, e ali nós podemos conhecê-lo maravilhosamente bem. Outro ponto: pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas é o resultado do próprio Deus que nos dá graça para agradá-lo. O ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais nos crentes e nos dá conhecimento. Esta palavra, ela é extraordinária, ela é poderosa e eu estou certo que está trazendo grande edificação para a minha vida e que você também possa ser edificado. Se você ficou até aqui, eu quero lhe agradecer pelo carinho de nos acompanhar. Quero pedir que você que ainda não se inscreveu, faça isso agora, se inscreva, deixe aquele like, aquele comentário, compartilhe, vamos semear essa semente do bem aí e vamos alcançar o Brasil, os 4 cantos do mundo através de reflexões bíblicas e que o Senhor possa abençoá-lo. Espírito Santo, visita cada um dos teus filhos agora e aplique essa palavra aos corações, é que eu te peço, no nome de Jesus. Eu quero agradecê-lo mais uma vez e eu quero dizer que o Senhor possa abençoá-lo. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.